Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos falar do HGFF, o FOF da Credit Suisse. Eu vejo que vocês gostam bastante desse produto, né? Eu também gosto dele, mas assim, eu tô falando no que tange audiência e tal. É um fundo com 10 mil cotistas e tem uma boa aceitação. Enfim, né? A gente tá falando de Credit Suisse. Tá sendo bem negociado aí com um dividendo interessante, né? 11%, a cota mercado próximo de R$ 70, ele pagando 65, são 39 ativos no portfólio dele e ele tá até bem alocado. Mês de março a gente continua vendo aí desafios no cenário interno e externo, né? Aperto monetário nos Estados Unidos e Europa. A Europa tá bem atrasada, né? Diga-se de passagem. E na parte interna a gente teve também a questão do arcabouço fiscal e aquela briguinha do governo para reduzir a taxa de juros, né? Foi basicamente o acontecimento do mês. Agora a situação está um pouco mais calma, né? A gente não está vendo tanta briguinha, tanta coisa. Deve começar, eu tô gravando dia 14, parece que o arcabouço fiscal vai ser apresentado ou dia 15, que seria amanhã para mim, enfim, dia 15, se está sendo vídeo lá para frente, ou no dia 17, pelo que parece. E aí vamos acompanhar para ver se vai ter muito ruído, como é que vai ser. Mas é basicamente isso que está mexendo na parte macro. Parte de fundos imobiliários, tivemos aí também um mês marcado por eventos de crédito, né, de empresas de determinados fundos, high yield, né, fundos, querendo ou não, representa, a gente já era sabido que poderia dar essa dor de cabeça. E, cara, representa aí 20% do PL da indústria de crise, né? Se a gente pegar e olhar, 20% do PL da indústria que tá dando problema. Não é pouca coisa, né? São fundos. Em número de cotistas bruto, dá algo. Se somar todos os fundos, claro que tem gente que tem o outro, tal, mas se somar, dá quase 500 mil de cotistas. E se você pegar o número bruto, né? Falando de números brutos, de número de cotistas de fundo de CRI, é aproximadamente 5 milhões. Como eu disse, número bruto. Você fala, mas só tem 2 milhões de investidor em fundo imobiliário. A pessoa tem uma cabeça um pouco menor. Mas entenda o seguinte, números brutos. Eu invisto em 5 fundos de CRI, nessa contagem bruta, você vai te contar 5 vezes. E é mais ou menos 4 milhões de pessoas total utilizando números brutos. Porque não tem como, a gente não sabe quem é cotista do que para conseguir fazer o número certinho. Mas enfim, em números brutos, se você somar os cotistas de tudo e tal, e desses fundos, cara, é mais de 10%, tipo, 500 mil de pessoas, né, que dentro do universo de 4 milhões, então é considerável, é 10% que tá tendo aí essa dor de cabeça que tá assustando muita gente, já acompanhando. E ainda tivemos agora no tijolo alguns fundos retendo rendimento para bancar a alavancagem, também isso é uma coisa que tá começando a aparecer mais nos tijolos. Cara, isso eu não acho nem tão ruim assim, para te falar bem a real. É claro, estão fazendo isso porque a situação chegou num patamar complicado, mas se a gente pensar bem, o fundo que retém rendimentos e usa esse dinheiro para pagar a alavancagem, ele está crescendo de forma orgânica no final do dia. É ruim e tal, deu problema. Mas está crescendo de forma orgânica. E alguns de vocês perguntam assim, mas como é que o fundo faz isso? Porque nem distribui 95% do lucro, pererê parará. Tem uma resolução da CVM que permite ele fazer isso. Não me pergunte qual que é o número, eu sei que tem. Então acaba que, né, fica tendo esse mecanismo. Cara, eu acho interessante o fundo fazer isso. Melhor do que emitir abaixo do VP, por exemplo. Enfim, não é nem o tema desse vídeo. Tem vídeo dedicado para os fundos que estão fazendo isso e tal, onde eu dou minha opinião e explico o porquê que isso está acontecendo. No caso, a gente teve o SMT fazendo isso e o Helg, né? Tem vídeo do Helg. Da SMT eu não gravei porque é um fundo que número pequeno de cotistas e tal, não tem nem porquê. Falando aí do FOF, né, do HFOF não, desculpa, do HGFF. Eles fizeram movimentações com racional similar ao mês passado, reduzindo algumas exposições e colocando dinheiro em caixa, reduzindo riscos, né? E eles pararam de comprar FOF. Então eles já compraram o que eles achavam que tinha que comprar de FOF e fecharam a liquidar a fatura nessa questão. E eles colocam, devemos continuar atentos ao cenário atual para efetuar eventuais alterações pontuais e infraestruturais, seja de modo a reduzir o risco ou aumentar a parcela disponível em caixa. Então, ou ele vai reduzir risco ou ele vai aumentar o caixa. Falando um pouquinho, a gente vai ver parte do resultado dele, teve algumas reduções, que foi redução na receita de fundo imobiliário, né, por 2 motivos. O primeiro, menor dias úteis, e a questão da retenção de rendimentos do SMT,
que a gestão foi contra, a gestão desse fundo aqui foi contra. E 2, redução na receita de CRIs, porque ele vendeu alguns CRIs. E 3, aumento na receita financeira, que é o caixa remunerando um pouco melhor. O fundo pagou 65 cents e é o patamar que ele vai manter aí de acordo com a gestão. A gente vê aqui a questão do potencial duplo desconto. Hoje o fundo sendo negociado a R$70, patrimonial 83. Se ele sair do patrimonial para 83, você já tem um ganho. Porém, para isso acontecer, certamente o mercado inteiro andou e o patrimonial dele também vai andar. Vai sair de 83 para 98. E aí o potencial de ganho é de 38%. Cara, é muito teórico isso, né? Vocês sabem. Mas tá aí o potencial de ganho em FOFs. Não só nele mesmo, vários FOFs com potenciais desses. Movimentações do mês, ele vendeu totalmente MCCI e vendeu VGIP, né? Vendeu um pouco de HGRU, comprou XPSF e CAFOF, né? Comprando FOFs que ele falou que ia comprar, vendeu esse Crescendas e fez umas movimentações táticas, né? Onde ele coloca das operações já foram encerradas. Foi a compra de XPPR, que ganhou 2%, e a venda e recompra do RBRR, que ele vendeu e recomprou lá embaixo. Vamos descendo. Aqui a DRE, lá, resultados não recorrentes. Venda, resultado de operações e FIIs. Teve um prejuízo de 60 mil. CRI, prejuízo de 619. Imposto de renda, 215. A gente vê aí como é que o fundo ficou no resultado. O resultado foi um pouquinho menor do que foi distribuído. Ele consumiu aí 4 centavinhos da reserva para conseguir bancar esse patamar aí de distribuição. Histórico do fundo, o fundo é novo, nem como ficar falando muito sobre isso. O número de cotistas vem crescendo aí devagarinho. Aqui é a carteira dele com todas as posições, a gente consegue ver aí tudo que o fundo tem, né? Então é uma carteira bem interessante, viu? Não é uma carteira ruim. Claro, tem uma outra tranqueira normal, todo FOF vai ter uma outra coisinha ruim, mas é uma carteira bem interessante. Ele é muito focado na estratégia tática, na alocação estratégica, né? Que subentende-se que não é o que ele vai fazer giro, e um pouquinho só em giro, né? E vocês sabem que o FOF, que depende de pouco giro, ele mantém o patamar de distribuição, né? Conforme o tempo vai passando. Isso até hoje não é nem muita preocupação, mas no passado já foi um motivo de, não de preocupação, mas de alerta com o investidor, porque às vezes você entra num fundo que tá pagando pra caramba e tal, mas ele tá vindo um caminhão de dinheiro de receita de giro, né, de vinda de trade, e aí você entra com uma expectativa e aí você cai do cavalo, né? Enfim, acontece. A alocação dele é 98,5% e de exceção por gestão e tal. A alocação por ativo em relação ao IFIX. E é isso, cara. É isso que a gente tem para comentar sobre o HGFF, jogo rápido. Mais um mês aí fazendo a cobertura desse fundo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve no canal. Se gostou mais ainda, seja membro do canal. Beleza? Valeu aí. Até a próxima. Fui.